Quero agora convidar a sua atenção, a que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20. Nós vamos ver hoje o momento em que Satanás ele é aprisionado. Diz assim, só lembrando, né, a última vez que nós estivemos aqui, na quarta-feira próxima passada, eu tive que fazer uma revisão de alguns termos importantes que fazem parte dessa doutrina chamada escatologia. Lembrando aos irmãos que essa doutrina, escatologia, ela não é uma doutrina principal dentro da Igreja Batista, mas sim uma doutrina secundária. Por que nós falamos isso? Porque ao falar sobre a segunda vinda de Jesus, ao falar sobre o arrebatamento, a grande tribulação e o milênio, algumas correntes teológicas, elas se diferem em quando uma ou outra coisa haverão de ocorrer. E nós vimos aqui que essas correntes teológicas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Um grupo mais literalista, chamado pós-milenista, e o pós-milenismo, ele se divide em dois muito conhecidos, o chamado pós-milenismo dispensacional, que é aquele que é mais conhecido. Geralmente, as igrejas pentecostais adotam esse modelo em função de uma Bíblia de estudo muito conhecida, que foi lançada aqui no Brasil há muito tempo atrás, chamada Bíblia de Estudo Scofield. Ela é uma Bíblia dispensacionalista e que promoveu essa visão pós-milenista dispensacionalista. É a visão mais literalista de interpretação dos textos que remetem à escatologia. Um pouquinho menos literalista, mas também literalista, nós temos o chamado pré-milenismo histórico. E, diga-se de passagem, é um modelo que tem chamado a atenção, sobretudo nos tempos atuais, porque, de uma certa forma, os que defendem esse modelo do pré-milenismo histórico, as pessoas como George Eldon Ladd, o Wayne Grudem e o Millard Erickson, eles têm um trabalho escrito de teologia sistemática muito ativa. Inclusive, o livro de teologia do Novo Testamento do Dr. George Eldon Ladd passou um tempo significativo sendo praticamente o único livro de teologia do Novo Testamento traduzido. Outros livros hoje já foram traduzidos, mas durante um tempo ele ficou quase que sozinho. Então, é o chamado pré-milenismo histórico. Ele é, digamos assim, um pouco menos literalista e tem uma compreensão diferenciada em alguns pontos. Já os mais simbólicos são a concepção chamada amilenista, essa é simbólica mesmo, e a concepção chamada pós-milenista. E qual é a ideia? Irmãos, a ideia é que a segunda vinda do Senhor Jesus, no caso dos pré-milenistas, elas ocorreriam antes do chamado milênio, que é esse relato no capítulo 20, em que os milenistas tomam de forma literal esses 1000 anos com um governo aqui na terra, em Israel, com Jesus governando ali literalmente, Israel como ponto-chave, como ponto principal. Já os amilenistas entendem, numa vertente mais simbólica, de que esse milênio é um número que precisa ser tomado não no seu quantitativo, mas na sua representatividade. E junto com ele, de uma certa forma, interpreta muito parecido os chamados pós-milenistas, em que a segunda vinda do Senhor seria depois do milênio, e esse milênio, para o pós-milenista, é essa era atual que nós estamos vivendo agora. Basicamente, é essa a diferença. Por que foi necessário fazer essa menção? Porque nós vamos optar
pela opção simbólica. Nós vamos optar pela opção simbólica. Por que optar pela opção simbólica? Porque a opção simbólica, ela tem, digamos assim, uma grande capacidade de ser aproveitada no seu sentido devocional. E nós estamos estudando Apocalipse no seu sentido devocional. Então, nesse sentido, existe uma amplitude maior do texto se observarmos dessa forma. Então, vamos ao texto. O texto diz assim: eu vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Curve sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso, essa é a porção da tua palavra lida. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito a ilumine em nossas mentes, em nossos corações. Clamamos por esse grande milagre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é que nós temos aqui? Dos versículos 1 a 3, nós temos a prisão de Satanás. Satanás, ele é aprisionado. Veja o texto. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, o que é que nós temos aqui? A prisão de Satanás. Perceba que Satanás não esboça nenhuma reação. Segundo, percebam que não é um anjo poderoso, não é um dos seres viventes, não é nenhum dos anjos tidos como anjos especiais. É um anjo normal, simplesinho, da estrutura, que vai como um carcereiro aprisionar Satanás, que não esboça nenhuma reação. Esse é o verdadeiro sentido do texto. Não há esboço de reação. E todo o contexto, todas as palavras que são utilizadas é para mostrar que Satanás não tem poder algum, que o seu poder é limitado e que um anjo do mais simples está executando a sua sentença última de prisão. Perceba, é um anjo simples. Na mão, ele tem toda a descrição de um carcereiro. Ele tem a chave, ele tem uma corrente, ele acorrenta, ele lança, ele fecha e coloca um selo para que não haja nenhuma intervenção. Ele não vai ser solto. Essa sequência reforça isso. Prendeu, acorrentou. Satanás não esboça reação alguma. Por quê? Porque Satanás já foi vencido.
lembrando a nossa irmãzinha que fica ali na porta, Satanás está derrotado. Não tem como não lembrar, né? Não tem como. Ele já está derrotado, ele é vencido. No versículo 3 mostra, fechou, selou e sua produtividade, a sua atividade é encerrada. A sua atividade aqui, ele não vai enganar mais. O enganador não engana, não acusa. Suas atividades estão sendo anuladas. Qual é a grande polêmica desse texto? É justamente a questão dos 1000 anos. Essa é a grande polêmica desse texto, dos versículos 1 a 6. E nós já mostramos aos irmãos que nós vamos adotar a ideia mais simbólica. O gênero apocalíptico em si já dá margem para que tenhamos uma interpretação simbólica. No livro sobre Apocalipse, o pastor Hernandes Dias Lopes elencou nada mais, nada menos que 10 razões muito fortes para que interpretemos Apocalipse 20 no seu sentido mais simbólico. Então, todos os argumentos para a interpretação simbólica são excelentes argumentos. Em tese, irmãos, sabe o que é que faz com que uma pessoa escolha uma ou outra corrente doutrinária? Se ela vai ser mais ou menos literalista e qual é a compreensão que ela tem de Israel. Se ela tiver a compreensão de que Deus tem alguma coisa especial e específica para Israel e que Israel necessariamente não é a igreja, ela vai puxar para um lado pré-milenista, ou histórico, ou dispensacionalista. Mas aqueles que entendem que a igreja é o novo Israel de Deus, ele observará com melhores olhos a visão amilenista. Geralmente, o chamado fiel da balança é o relacionamento do intérprete com a nação de Israel. Qual é o entendimento que ele tem da nação de Israel? O que é que nós temos aqui? Um problema. Qual é o problema? Os mais literalistas tentam encaixar Apocalipse dentro de uma cronologia, porque eles interpretam de forma linear, como se o tempo estivesse dentro de Apocalipse, numa linha corrente. Os mais simbolistas veem o texto de forma diferente. Por quê? Porque os simbolistas interpretam os textos apocalípticos como se fosse em ciclos, onde o Senhor fala da mesma verdade várias vezes. E a gente viu isso aqui em Apocalipse. A cena da vitória divina é colocada de várias formas, e às vezes, várias vezes, e o sentido é sempre o mesmo. O Senhor é quem vence a batalha. Então, o sentido é esse. Então, Apocalipse, no capítulo 7, dos versículos 9 a 17. No capítulo 11, dos versículos 15 a 19. No capítulo 19, dos versículos 1 a 11, a ideia é sempre a mesma. A ideia do Senhor que prevalece, da vontade que prevalece, da vitória cabal do Senhor sobre o mal. E aqui não seria diferente. E perceba algumas coisas. Por exemplo, o termo 1000 anos. Na própria Bíblia, esse termo 1000 anos é uma expressão idiomática que remete a uma quantidade muito grande de tempo, mas uma quantidade completa. Veja, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 11, o texto diz que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhe prometeu. Veja que o termo 1000 está sendo utilizado no seu sentido simbólico. A Bíblia faz esse tipo de utiliza o texto dessa forma. Deuteronômio 7. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui é para confrontar com a pouquíssima quantidade que o Senhor, ele dá para punir. Então, você vai ver que as punições de geração é bem pequenininha, 3 ou 4. Mas para abençoar, ele coloca como 1000. E a gente sabe que não é 1000, é um sentido simbólico, é um sentido representativo.
Veja Deuteronômio 32:30. Como poderia um só homem perseguir 1000? A gente sabe que o texto e o número está sendo utilizado no seu sentido simbólico. Josué 23:10. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Um exemplo em Salmos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E Pedro vai pegar essa expressão e vai utilizar a expressão dos 1000 anos do mesmo jeito. 2 Pedro 3:8, lá está escrito. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não temos, digamos assim, como esperar de um texto apocalíptico, simbólico, que isso seja cumprido de forma literal. Há entendimento diferenciado? Existem pessoas, servos de Deus, estudiosos, que têm uma compreensão distinta? Tem. Nós precisamos entendê-los e amá-los em Cristo Jesus. Mas percebendo que essa é uma doutrina secundária, irmãos. Isso não dá motivo a que haja segregação na igreja. É uma doutrina em que há a possibilidade de convivência. Inclusive porque muito disso aqui, irmãos, a gente só vai saber quando estiver lá. Então não tem como, muitas coisas hoje não temos como determinar, como ter de forma muito clara. Então nós vamos utilizar esses 1000 anos como um período completo, grande. Inclusive porque o número 10, em Apocalipse, ele tem esse sentido de período completo. E os mais simbolistas, no encaixe cronológico, eles entendem que 1000 anos é o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até o tempo da grande tribulação, da apostasia, do aparecimento do homem da iniquidade. É esse período que é chamado de pouco tempo. E o objetivo é justamente criar esse contraste. O pouco tempo que Satanás ataca em contrapartida ao grande tempo que o Senhor domina. O Senhor tem a eternidade e Satanás tem a sua ação de forma temporária, pois ele vai ser preso. O objetivo é mostrar isso. O objetivo é mostrar isso. O período de Cristo está reinando até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse período do milênio precede o juízo no ensino geral das Escrituras, segue imediatamente a segunda vinda do Senhor. É o que a gente vê, sobretudo, das palavras de Jesus em Mateus. Eu gostaria de já destacar nesses 3 versículos que nós vimos aqui. Deixa eu vê-lo aqui. Nós queremos destacar nesses 3 versículos que nós vemos aqui. Deixa eu voltar aqui, irmãos, para que vocês possam ver os 3 versículos. Aqui, vi descer, pronto, dos versículos 1 a 3. Quais são as verdades que nós precisamos colocar no nosso coração? Primeira grande verdade, irmãos, é que não há reação de Satanás. É preso por um anjo comum. Ele é derrotado. E a derrota de Satanás se deu aonde? Aqui agora? Não. A derrota de Satanás está ligada à cruz do Calvário. É por isso, irmãos, que para nós, essa semana é uma semana tão importante. E teologicamente dizendo, eu vou falar algo para você ficar matutando aí. Teologicamente falando, essa semana da Páscoa, ela traz mais reflexão do que a semana de Natal, no final do ano. Por quê? Porque Jesus é a nossa Páscoa. Nele, por ele, para eles, foram feitas todas as coisas. A derrota de Satanás foi selada na cruz do Calvário com a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós vemos a descrição da anulação do poder e da atividade de Satanás, que está sendo amarrado, que está sendo preso. Agora veja, essa prisão de Satanás não quer dizer que ele está inativo, fora de cena. Ele está como se acorrentado. Gostei muito
de um teólogo que colocou uma ilustração da seguinte forma: Satanás é como um grande cachorro bravo que está preso numa corrente. Agora a corrente tem o tamanho dela. Ele só vai atacar até onde aquela corrente permitir. E quem colocou aquela corrente foi Deus. Então, essa corrente é grande, ele é forte, mas é um inimigo limitado e, o mais importante, ele já foi derrotado. E a derrota dele foi quando? Quer lembrar aos irmãos alguns textos da palavra de Deus, sobretudo nos evangelhos, na vida de Jesus. Quer lembrar aos irmãos Mateus 12, 29, quando Jesus está no seu ministério? Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Ele está falando dele. Ele que vem promovendo a libertação, e é ele quem pega esse chamado, entre aspas, homem forte. Quer lembrar aos irmãos, Lucas 10, dos versículos 17 a 20, o texto diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram. Que 72? Foram 72 que Jesus havia mandado para falar das boas novas. E eles retornam falando a Jesus o que foi que eles encontraram, dando testemunho dessa situação. Aí eles dizem o seguinte: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Quero lembrar você o que Jesus fala no momento em que se encerra o seu ministério público no Evangelho de João. O Evangelho de João pode ser dividido em 3 partes: ministério público, ministério particular e a paixão. Quando ele encerra o seu ministério público, no capítulo 12, Jesus sabe que vai entrar na semana, que é justamente essa semana que nós estamos revivendo ela historicamente, agora na chamada Semana Santa. Ele sabe que vai morrer na Páscoa, ele sabe disso. Aí ele diz: olha, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse versículo é um versículo chave para nos mostrar que a nossa vitória e a derrota de Satanás não é agora, em Apocalipse 20, mas na cruz do Calvário, quando ele morre e ressuscita. Vamos a alguns textos mais específicos. Vamos a Colossenses, aliás, Hebreus, capítulo 2, os versículos 14 e 15. Olha só como esse texto é rico. Olha como esse texto é fantástico. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Cristo, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é? O diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, foi para isso que Jesus veio. E a carta de João, 1 João 3,8, ele vai dizer mais uma vez: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Apocalipse 12, de 5 a 17. Quando o Filho surge, quando ele é coroado, o diabo já está derrotado. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência. É aí, irmãos, onde vem o X da questão. Satanás, ele tem esse ataque limitado, sabe que é derrotado, mas mesmo assim, como um cachorro bravo,
está lá querendo. Quem chegar no limite dele, com certeza, é possível que leve uma moridinha. Mas o texto diz aqui, e nos mostra que a derrota de Satanás está ligada à morte e à ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. A prisão ou a restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz e também tem a ver, irmãos, com a propagação da palavra, a evangelização das nações, onde Deus chama de forma eficaz os seus eleitos. Vamos agora para a segunda parte do texto. Vamos para os versículos 4 a 6. O texto diz assim: vi tronos que se assentaram, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aí vem uma bem-aventurança, versículo 6. Se não me falha a memória, é a quinta ou sexta bem-aventurança. E o texto diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, olha só como esse texto é interessante. É a primeira ressurreição e a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja, versículo 4, a ideia está nos tronos. Esse reinado é um reinado no céu, aí tem tronos. É um período intermediário, sim. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição, que se dará na segunda vinda de Cristo no céu. Depois da ressurreição, os salvos reinarão com Cristo, com um corpo glorioso. Aqui é só a alma. Perceba o texto com clareza. Com clareza. E por que são os santos? O texto mostra tronos. Esse trono está no céu. Essas almas se referem àqueles que foram martirizados em função da palavra. Eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem, não foram marcados por ela. São os santos. E aqui eu quero lembrar, irmãos, que em Mateus, no capítulo 19, no versículo 28, o trono remete a julgamento. Lá Jesus diz que os discípulos haveriam de julgar as 12 tribos de Israel. Quero lembrar os irmãos que em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, Paulo diz que os santos haveriam de julgar o mundo. E no mesmo capítulo, no versículo 3, diz que os santos haveriam de julgar até os anjos. Então são tronos, mas quem participa desses tronos são aqueles que nasceram de novo. A questão dos 1000 anos mostra um período completo, mas intermediário de tempo. Vale a pena salientar é o versículo 6, a questão da ressurreição e a questão da morte. Aqueles que nascem somente uma vez, preste atenção, aqueles que nascem somente uma vez, pelo nascimento físico, morrem 2 vezes. Morre fisicamente e espiritualmente. No entanto, aqueles que nascem 2 vezes têm o seu nascimento físico, mas é nova criatura, teve o seu nascimento espiritual. Esse só vai morrer uma vez só pela morte física. Ou seja, irmãos, se você não passa pela ressurreição espiritual, morre 2 vezes. Morre física e morre
eternamente. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É a ressurreição espiritual, pastor. Então, aqueles que participam da ressurreição espiritual, a sua existência não está delimitada pelo espaço-tempo, pela terra, pelo aqui e agora. A sua existência, a sua significação é marcada pelo eterno. Ele vai viver na eternidade para sempre com o Senhor. Agora, se o camarada só teve um nascimento, mas não ressurgiu espiritualmente, ele vai ter duas mortes. Ele tem a morte física e tem a separação espiritual eterna. Ele não vai estar com o Senhor eternamente. Irmãos, de forma bem objetiva, para encerrar, as verdades espirituais que eu gostaria de enfatizar nessa noite para nós. Apenas duas. Em primeiro lugar, a prisão de Satanás. Satanás está preso, manietado, mas não subestime. Ele é poderoso, sabe que é derrotado, e ele não está para brincadeira. É como eu falei, é como aquele cachorro que está preso numa corrente bem grande. Se você atravessar os seus limites, é possível que você seja por ele danificado. É assim a ideia. Mas ele tem um limite de ação. O Senhor colocou nele limites. Satanás está preso. Satanás está preso. Segunda grande verdade, tem a ver com ser nova criatura. Tem a ver com ressurreição espiritual. Aquelas pessoas que nascem duas vezes, morrem uma vez só. E aqui eu quero perguntar a você. Você nasceu de novo? Como anda a sua vida com o Senhor Jesus? Aqueles que nasceram de novo, que sentimento tem em seu coração? Sentimento de gratidão pelo fato do Senhor tê-los tocado com seu amor, com sua graça, ter percebido, ter tomado essa decisão pelo Senhor, ter entregue o seu coração, percebe que o Espírito de Deus testifica ao seu próprio espírito que é filho de Deus. Se você tem essa alegria, meu irmão, louve ao Senhor. O texto de Apocalipse, ele é, sobretudo, um texto de esperança, um texto de adoração, um texto de louvor. Cabe a reflexão: quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Mas quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Vamos orar? Aonde você estiver, baixe a sua cabeça e com essa oração nós vamos estar encerrando esse culto online. Que Deus abençoe você. Vamos lá. Pai eterno e santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Em primeiro lugar, pois percebemos nitidamente a tua maravilhosa obra, a obra do teu Filho na cruz do Calvário, que estende-se a cada um de nós. Se somos mais do que vencedores, Senhor, não é por causa de nós, dos nossos méritos, do nosso orar, do nosso buscar, da nossa atitude, mas é por causa dos méritos de Cristo, do teu Filho. E em Cristo somos mais do que vencedores. Pai eterno e santo, Deus poderoso, quero colocar diante de ti, Senhor, cada um de nós que temos vivido, que temos lutado. Eu te peço, Deus, que o Senhor traga um renovo espiritual à tua igreja nesse momento tão difícil. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu também quero te agradecer, porque um dia o Senhor nos tocou, o Senhor nos chamou, percebemos o chamado do Senhor, o nosso coração se aqueceu, e hoje percebemos o Senhor ao nosso lado. Fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, e o Senhor confirma em nosso espírito que somos teus filhos. Muito obrigado, ó Pai,
Muito obrigado. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Ei, você aí na sala, se você não estiver sozinho, fale com a pessoa que está ao lado e diga assim: vigia, vaso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e a paz do Senhor Jesus. Um bom final de semana.